Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Pregão AGF, todas as quintas-feiras às 18 horas aqui no canal da Ações Garantem o Futuro no YouTube. Você já sabe, né? Hora de chamar a família, pais, mães, irmãos, filhos, sobrinhas, chama todo mundo que precisa garantir o futuro de uma maneira tranquila. Mas não vai ser fácil não, hein? Precisa de consistência, paciência, disciplina. Então começa a chamar a galera aqui, porque esse é o Ações Garantem o Futuro. Um prazer estar sempre com você aqui todas as quintas-feiras, às 18 horas. Hoje, uma convidada especial. Temos a Van, que é diretora educacional aqui do AGF e também investidora parruda aqui, não é isso, Van? Boa noite pra você. Que é isso, né? Do lado do Fábio Baroni, a gente fica até assim, a pessoa que praticamente tem todas as empresas aí do setor de energia, né? Que é a cara do Fábio, literalmente. Pessoal, muito boa noite para todo mundo, tá? Eu vejo que muita gente já está colocando aí as perguntinhas aí no chat também. Mas antes também da gente começar, Fábio, eu já aproveito para o pessoal se inscrever no canal, deixar o like aí de vocês. Eu observo que muita gente assiste todo o conteúdo, material educacional do AGF e não se inscreve no canal. E aqui eu costumo dizer o seguinte: se você não é inscrito no canal e não deixar like, né? Não recebe dividendos, tá? Tá praticamente combinado. Vamos colocar, é isso aí. Se não deixar like aqui, não vai pingar mais dividendo para Não pinga mais dividendo, é quase uma praga lá jogando. Mandou bem, mano, mandou bem. Pessoal, coloca aí também da onde vocês estão falando. O Renan está falando de Vitória do Espírito Santo. O Renato Gomes, do Rio de Janeiro. Coloca da onde você está falando do Brasil aqui, ó. O pessoal falando José Maurício. Turma 1 do Best, Rio de Janeiro. E aí, José, beleza? Carolina Itapira, São Paulo, boa tarde. Boa tarde, Carol. Seja muito bem-vinda aqui. O Paulo do Rio de Janeiro. O LBF de Salvador, Bahia. Terra Boa. O Márcio de Santo André, vizinho meu aqui. Achamos um vizinho aqui do ABC. Eu estou em São Caetano, está em Santo André. Humberto de Salvador, Jundiaí, São Paulo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Coloca aqui embaixo, depois, aqui embaixo do vídeo, depois, se você for assistir essa live, depois da onde você está falando. É muito bom saber com quem que a gente está se comunicando. E temos pessoal da GF no Brasil e no mundo inteiro. Isso que é muito legal. Pessoal, hoje vai ser um pregão muito bacana. A gente vai pegar um monte de perguntas de vocês aqui da audiência e vamos responder uma por uma. Responder o máximo possível. E é muito bom que você mande a sua pergunta, porque às vezes a sua pergunta vai ser a pergunta de muitas outras pessoas. Então você pode ter uma iluminação aí, digamos assim, pode ter ideias boas em cima dela, assim como outras pessoas, tá bom? Então pode mandar. Mas antes, o que vai ter antes, Van? A gente tem o quê? O workshop, não é isso? Tem um workshop aí que vai acontecer justamente em setembro, né? Tá aqui aparecendo, ó, inclusive, dia 25 ao dia 28 de setembro, ao vivo e 100% gratuito. Exato, Van, exato. E tá imperdível, viu? Tá imperdível. Tem umas atrações, não é isso, Van? Tem umas atrações boas aí, né? Tem algumas coisas boas aí, viu? Muita coisa boa. E o conteúdo, eu sou suspeita para falar, né? Putz, mas o conteúdo tá excepcional. Vai ser uma verdadeira aula, literalmente, vocês vão ver aí, né? Vai falar desde da parte comportamental do investidor, vai falar o que vocês tanto gostam aí para aprender um pouco da filosofia do jeito básico de investir, né? Vai falar um pouco também de preço teto, enfim, toda a metodologia aí do BASE, 100% gratuito. Vão ser 4 dias, literalmente, de uma grande imersão de conteúdo que vocês vão aprender. E, além disso, vai ter convidados especiais que aí vão contribuir também, e vocês vão observar como é que é a transformação de vida também dessas pessoas que vão ser convidadas e claramente também, né, investem, né, tem toda a sua experiência de vida. Não, não vou ficar falando muito não, porque sou suspeita. A Van é o cérebro por trás aí desses conteúdos que a gente vai passar nesse workshop, que tá sensacional, pessoal. Se inscrevam aí, ó. Tá em cima da cabeça da Van hoje o QR Code. Você vai lá com o seu celular, aponta lá, você se inscreve. Do outro lado, Van, do outro lado. Assim, eu sempre me esqueço onde é.
É isso aí, é isso aí. E se você não quiser apontar o celular, vai aqui depois na descrição do vídeo, vai ter lá direitinho para você se inscrever, fazer sua credencial, tá bom? Posta lá Não, no a aço, arroba Ações credencial Garantem. ficou Tá maravilhosa. muito legal. Tá muito legal a questão da credencial. Se você ainda não fez, explica para o pessoal, Fábio, como é que faz a credencial. Que É uma até eu boa pergunta essa aí. Como é que eu faço? Manda ver, Van. Já manda tudo. lembra, você vai entrar lá na página lá do Instagram, né, do AGF, vai botar lá credencial e vai seguir o passo a passo que vocês vão ver lá, que é bem mais facinho lá. Você vai ter lá o seu credencialzinha. Eu não sei nem onde é que tá a minha, que eu ia mostrar para vocês aqui, mas ficou muito boa, tá? E eu vi até o pessoal repostando, cara, tá sensacional. Tá Então, legal, vai tá lá na legal. página do AGF. Você tá com o seu aí, Fábio? Eu tô tentando achar aqui, mas se eu não achar, a gente mostra até o final, a gente acha aqui. Mas ó, tá bem Não, legal tá, mesmo. tá muito massa, muito bacana mesmo. Todo mundo aqui do AGF fez a sua credencial e ficou assim muito massa. Então, aproveita, vai lá no Instagram, @ações garantem, tá? E aí você escreve lá no direct, credencial. E aí você faz o Boa. passo Ah, a isso. Isso aí. Eu tô muito merchan, Fábio, Você eu tô tá, muito merchan. você tá mexendo mesmo. Enfim, tá bom, tá certo. Se inscreva lá, pessoal. Vocês vão gostar. Vai ser um dia muito bacana ao vivo. Então vai ter um monte de erro lá que vocês gostam, né? Vocês gostam de ferrar a gente. Vocês falam pra gente fazer ao vivo, a gente faz. Então vai ser bem legal, tá bom, pessoal? Bom, vamos começar as perguntinhas, vamos responder perguntas da audiência aí. A ideia é essa. Depois a gente vai lá pro AGF Mais para falar um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo no mercado. Vou pegar a pergunta do Gildo Fraga. Tá. Ele fala: Fábio, eu acho que o senhor Barça é espírita. Não consegui entender ainda o racional do Barça em decidir trocar BB Seguridade por Caixa Seguridade. Acho que ele é espírita. Gildo, boa pergunta, cara. Na verdade, toda pergunta é boa, pessoal. Podem perguntar à vontade aí. Gildo, eu acho que quando a gente vai avaliar o que uma pessoa está fazendo em relação à carteira dela, a gente tem que entender o contexto dessa pessoa, o número de experiência que ela tem em termos de anos, quanto tempo que essa pessoa tem de experiência no mercado. E a gente tem que tentar entender ao máximo o que ele tá fazendo, mas eu acho que não é obrigatório você entender, não é mandatório que você entenda para que você consiga tomar boas decisões na Bolsa de Valores. Eu acho que assim, o Barsi, ele tem mais de 50 anos de Bolsa de Valores, sabe? Eu acho que é um erro você tentar seguir o que ele está fazendo ou sequer seguir o racional dele. Se você conseguir entender o que é o jeito Barsi de investir e como é que funciona a estratégia previdenciária, você não vai precisar entender a racionalidade dele. Porque não é você que está vivendo com as ações dele, você vai viver com as suas ações, com as suas empresas. Então, eu acho que se você entender como é que funciona o seu racional, é o que vai fazer você dormir tranquilo. Você não deve seguir nem a carteira da Van, nem a do Fábio, nem do Felipe, nem da Luiz, nem do Jean, nem a do Bar. Você deve seguir a sua própria carteira, porque ela vai sustentar, quem sabe, para o resto da vida, tá bom? Então, esquece se o Barsi é espírita, se ele não é espírita, vê se você concorda com essas empresas, vê se elas pagam bons dividendos, se elas estão num bom preço, dá uma olhada na GF+, você consegue ver isso, e aí você encaixa na tua carteira sem necessariamente ver o que o Barsi está fazendo. O Barsi vendeu Itaúsa, eu continuei com Itaúsa. E tá tudo certo. Eu vivo muito bem com Itaúsa. Tá tudo bem. Tá certo, pessoal? Então, cada carteira é uma carteira. Não existe isso de... Ô, Van, imagina só, pô, vou pegar minha carteira e vou colocar contra a carteira de alguém. Tem muita empresa que é boa, não precisa ter uma empresa ou outra. Às vezes você pode ter as Isso. duas, não é isso, Van? O Pega uma engraçado, por perguntinha. exemplo, você falou até um exemplo bacana. Eu acho que foi o Jean que vendeu recentemente. Ele postou até lá. Acho que foi BB Seguridade, se não me, né? Eu acho que foi isso. Ele E eu me vendeu. lembro que eu recebi em rede social assim: poxa, mas o Jean vendeu BB Seguridade, vamos. E a Luísa tem BB Seguridade. Gente, cada investidor tem a sua estratégia no sentido de particularidades. A filosofia é a mesma, mas por exemplo, se eu pegar minha carteira e comparar com a do Fábio, sem dúvida vai ser diferente. Por exemplo, o Fábio acho que gosta mais de Porto Seguro, né? Ele fala mais de Porto Seguro. Eu já falo bem mais ali, talvez de BB Seguridade. E quem é que está certo e errado, Van? Nenhum dos dois. É tudo dentro da estratégia da filosofia, entendeu? Então é um erro, na minha opinião, você tentar replicar. Imagina eu querer tentar replicar a mesma carteira do Bassi, não ia dar certo, entendeu? Assim, então eu tenho que pegar para minha realidade de vida,
né, para o que eu estou fazendo também, né? É tudo diferente, né, pessoal? Não dá para comparar uma pessoa que está com 50 anos de bolsa. O Fábio já investe aí desde 1840 e alguma coisa, brincando, tá? Faz tempão e tal. Um tempinho aí. Então, já faz um tempo. Então, assim, não dá. Você tem que começar aos pouquinhos mesmo, mas pegando sempre a sua realidade de vida. Eu adoro um exemplo que o Fábio dá, que é a história dele, corte um zero. Ah, você não pode comprar sem quantidade de ações. Adoro esse exemplo dele, corte um zero. Né? Ah, eu posso comprar só 50 quantidades de ações no fracionário. Beleza, show. É importante você começar e ter consistência. Então, isso aí é uma questão muito didática, mas que eu acho fenomenal, porque você vai adaptando aquilo à sua realidade de vida, é Ô, claro, né? Van, você falou um negócio que eu nem ia falar isso, mas acho que pode inspirar uma galera que está no nosso chat aqui. Então, eu vou só complementar coisa bem rápida. Eu tenho um Tá. amigo meu que ele trabalha como garçom, assim, e ele viu a gente, né? Ele vê a gente e fala, pô, eu queria começar a investir. Algum tempo depois, ele comprou uma ação, né? E ele foi juntando e fazendo isso. Hoje ele deve ter hoje umas 140 ações, alguma coisa assim da última vez que eu. Não sei se é exatamente isso. Mas aí eu estava falando para ele de aluguel de ações, que é um exemplo que eu dei para ele. Ele falou: Ah, mas é pouquinho. Eu falei: Meu, você tem que ter uma quantidade gigantesca de ações para você ter uma remuneração boa e você vai chegar lá, né? Aí Sim. ele falou: Ah, mas eu não tenho nada até agora. Eu falei: Ó, há alguns meses atrás você tinha zero, depois você tinha um, hoje você tem 140 vezes o que você tem. A galera não Então, tem isso, né, mano? Não tem isso na cabeça. É uma exato, é igual. mentalidade, né? É a mesma coisa que sempre eu vejo, observo o seu cenário de processo, execução, de estar aí, né, propósito e tal. Gente, eu faço analogia com a questão da academia. Se você entra na academia hoje e está acima do peso, um exemplo, você não vai querer estar correndo 10 quilômetros se você está fora de forma, por exemplo. Talvez você vai começar a correr, não dá nem meio minuto, já está cansado. Mas se você insistir no processo, acreditar e tarará, aquela história toda de consistência, no médio prazo, você, poxa, hoje eu já estou correndo 3, 4, 6, 10 quilômetros, uma maratona, mas quando eu comecei eu não corria praticamente nada e por aí vai. Essa mesma pegada, você tem que entender que tudo tem um início. Aí você não pode querer dizer, eu quero estar lá correndo 10 quilômetros. Não, você vai correr aos poucos, morrendo mesmo, e depois você vai ganhando a consistência necessária. É a mesma coisa no mercado aí de ações, É isso tá? aí. Ivan, posso pegar uma perguntinha para você? Na verdade, é uma perguntinha que a gente estava até discutindo antes. E Muita sim, gente perguntou que é sobre o fim do JCP, o JCP. temido fim do JCP, o que vai acontecer com os bancos. Uma galera perguntou, teve tanta gente que eu não vou nem pegar o nome aqui. O que você acha disso? O que você viu? Manda bala. É, eu estava até olhando a mensagem do Rodrigo, por exemplo, bem antes de entrar aqui na live e tudo. O Luiz também, o Luiz acabou de mandar. Vamos falar sobre o Luiz fim do JCP. também. Então, assim, o que que acontece? O que eu observo, sabe, Fábio, muita gente às vezes acaba se ficando desesperada porque vê uma notícia, o exemplo que está hoje na manchete, né? Governo publica PL para a extinção do JCP a partir de 2024. Porém, é uma proposta ainda que ainda vai literalmente ainda para o Planalto, tem todo um processo. Aí pode, obviamente, a proposta inicial não, obviamente, passar por uma série de modificações no próximo ano. Enfim, tem tanta coisa que pode acontecer até lá, inclusive não ser aprovado. Né? O Inclusive, exemplo, pode acontecer tudo, inclusive nada, né, Ivan? inclusive nada. Então, muita gente já fica, nossa, mas eu estou escutando, por exemplo, que aí os bancos vão ser prejudicados. Ah, eu estou vendo aí que a bolsa provavelmente vai cair e não sei o quê. E começa a pintar aquela narrativa de um cenário caótico, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: às vezes, quando você vê uma notícia dessa de primeiro impacto, calma, tá? É um processo ainda para o próximo ano. Muita coisa ainda está nas próprias manchetes, se você olhar e ler os artigos e profissionais dessas áreas especializadas, tributárias e por aí vai, vocês vão observar que eles estão dizendo, não, mas é todo um processo de debate, porque a gente tem que ver os reais impactos ainda e etc. Então, assim, primeira coisa importante, a mensagem é, calma, a estratégia não vai morrer por conta disso. Calma, tá? É um movimento muito mais de curto prazo, que a gente vem observando, claro, a gente acompanha, vê o desenrolar e tudo, mas eu não acredito que nessa proposta que foi entregue, né, o que é a inicial,
não vai ser exatamente essa. Até lá, pessoal, 2024, pode anotar que isso aqui vai ficar gravado, tá? Pode anotar, até lá vai ter sérias modificações, debates, sempre tem interesses políticos no meio, tem a questão das próprias empresas em particular também, a particularidade dos bancos, né, que a questão fiscal dos bancos é um pouco diferente. Então, assim, eu não iria me desesperar, não. Aproveito que, inclusive, hoje a bolsa deu uma quedazinha legal, só o filé, tá? E aproveita e vai fazendo umas comprazinhas e tudo, já que o mercado acaba precificando algumas coisas e até lá você já tem uma bela quantidade de ações até o negócio ficar definido, entendeu? Então não me preocuparia, não. A Van é sensacional. Coloca, manda seu Instagram aí pro pessoal seguir para seguir você aí, Van. Fala aí pra galera. Ah, sim. Acho que o pessoal deve. Saldo Invest com E mudo, Legal, né? legal, Então, legal. o que que acontece? Eu sou muito assim. Eu, no início, tinha uma ansiedade muito maior. Então, como todo mundo que está aqui me escutando, vi uma notícia, eu me lembro da época do Joesley Day, na época do impeachment. Nossa, quando eu vi o negócio da Bolsa, Fábio, eu dizia, meu Deus, agora o Brasil vai se acabar. Eu não pensava nem, sabe aquele viés que a gente diz, que é aquele que te paralisa? Tu nem compra, nem vende, fica desesperado. Isso é Eu era tudo essa ruído, pessoa. né, Van? É tudo ruído. Eu acho que para quem está nos ouvindo aqui, pessoal, não sejam alarmistas desse jeito. Investir é tão maior que isso, pessoal. Ó, invista mesmo que os dividendos seja tributado, tá? Ainda se um dia ele for tributado, algo que eu particularmente eu não acredito, tá? Eu acho que se for vai ser. Isso é uma opinião minha, tá? Não é uma opinião do Uhum. AGF. Até porque eu acho que ninguém, na verdade, tem uma opinião concreta de que vai ser assim. Ninguém sabe, tá, pessoal? Mas os dividendos já foram tributados desde 1970 até 1994. E a estratégia não mudou em nada, continua Exato, vencedora, né, Elvan? Então, acho que exato. esqueça um pouco esse negócio de tributação de dividendo. Agora vem o JCP, agora vem não sei o quê. A estratégia ela se sobressai a isso, tá? Desde que eram pergaminhos, eu acabei de achar, eu achei uma nota de corretagem, ó. Essa aqui é de Sim, sim. 2009, ó, não sei se dá para ver, ó. Mano, Caramba. tanta coisa muda, mas as empresas boas vão prosperar, tá bom? Vamos continuar respondendo aqui. Outra coisa que eu Vai queria lá, até velho. responder aqui, aproveitando, ó, escreveram até no chat aqui, Fábio, vixe, a Vanessa e o Fábio junto vai ser até 3 horas Vai de ser a live pregão. de 24 horas, né? É, a live de 24 horas. Mais uma pergunta que eu recebo bastante é o seguinte, também, vocês não acham que a dívida de AS Brasil é muito grande e tal? Se você acompanhou a teleconferência de resultados agora, dessa temporada de balanço que houve, tá? Você está observando, é muito importante você observar o projeto que a empresa vem desenvolvendo. A S Brasil vem fazendo importantes aquisições de negócios e essas aquisições, óbvio, requer custo, dinheiro, caixa e aumenta essa dívida. A S Brasil, se vocês observarem, ela tenta conciliar crescimento nesse momento com essas aquisições, esses projetos, e ao mesmo tempo pagar proventos. Se vocês observarem, o provento, o pagamento de dividendos de S Brasil não é alto, é um pouco mais baixo, mas ela fica conciliando essas duas coisas. Então, o que é que eu aconselho? Antes de ficar desesperado, achando que a dívida está extremamente alta, que a empresa vai quebrar, calma. Vai lá no site do RI, baixa lá o call da teleconferência e olha direitinho o balanço, por exemplo. Vocês vão ver que os executivos de S Brasil explicam o que, é que eles têm de projetos aí até 2000 a perder de vista e o que eles estão tocando, inclusive, na parte solar, na parte hídrica e por aí vai. Então, eles estão diversificando o portfólio de negócio deles. É bem interessante. Eu gosto muito de AS Brasil, o case de AS Brasil. Então, não se desespera tanto nessa narrativa. A empresa está se endividando, está quebrando. Calma. A empresa está justamente tomando passos visando o longo prazo. Entendeu? Exato, exato. Claro, assim, pessoal, assim, esse é um cenário da S Brasil que não necessariamente faz com que ela se encaixe numa carteira de quem tá começando, por Sim. exemplo, tá? Então, esse é um dos cenários. A gente vai falar mais lá na GF mais sobre a S Brasil, que é um assunto interessante mesmo. O José Fernandes ele fala: com os altos descontos atuais dos leilões de transmissão, as transmissoras de energia perdem a atratividade do futuro com possível redução dos lucros e dividendos? Zé, obrigado aí pela pergunta, cara.
esses descontos não são atuais, né? Eles são atuais, mas já estão. Eles começaram desde 2017, tá? Com vários deságios aí nos lotes de transmissão. O que eu acredito que vai acontecer é que a ANEEL vai começar a selecionar mais as empresas que estão entrando nesses leilões, né? Se você for ver o que aconteceu no primeiro lote desse leilão mais recente aqui, a transmissão paulista sagrou-se vencedora porque a outra transmissora que ganhou não pôde assumir, não tinha histórico um bom histórico, digamos assim, por alto, tá? Para assumir essas obras e fazer com que as torres de transmissão fossem construídas nos próximos 5 anos. Então, a gente acredita que as transmissoras, principalmente as 3 transmissoras da Bolsa, a Transmissão Paulista, a Taesa e a Alupar, elas só vão entrar em lotes se fizer sentido para essas empresas, se elas conseguirem um alto retorno para acionista no longuíssimo prazo, uma TIR que a gente chama, que é uma taxa interna de retorno boa, tá? Elas não vão entrar em qualquer leilão simplesmente para ganhar, vamos ganhar para aparecer no jornal, não. Essas empresas são tão bem administradas há tantos anos que a gente acredita que isso tende a continuar acontecendo. E outra, essas empresas elas podem fazer um negócio chamado M&A, chama fusão e aquisição em inglês, tá? Elas podem comprar outras empresas, outros lotes que estão por aí e que façam sentido para elas. Então, assim, eu não me preocuparia exatamente com isso no caso das transmissoras, tá? Pelo menos não no curto prazo, mas fica assim, você sempre tem que confiar acredito que no histórico da empresa nesse sentido. Será que ela conseguiu continuar gerando bons retornos ao longo dos anos? Lembra que geradora, como a Van falou, da AES, o transmissora, são empresas que geralmente estão, digamos assim, endividadas em função dos investimentos que ela precisa fazer. Então, ela faz o investimento uma vez, durante 5 anos, para depois colher os próximos 30, né? Então, é um negócio bem perene, assim, sabe? Enfim, eu acho que no longo prazo você não precisaria se preocupar tanto com isso. Agora, claro, o que você tem que monitorar, acho que é o que ela vem, o posicionamento dela nos leilões, o que ela está ganhando. Se ela ganhou é porque fez sentido, se não ganhou é porque fez sentido também. Vai lá, Van, pega outra, vamos embora. Eu adoro essa daqui. O Fábio é muito porto seguro. Literalmente, ele procura um porto seguro. Agora é só Porto, eles mudaram. Agora é só Porto. Só porto, né? Então, o que acontece? A Caixa Seguridade, se vocês procurarem lá na plataforma do AGF, ela está classificada como de oportunidade, porque ela abriu ali o IPO recentemente, ela não tem uma base de histórico muito robusta, né? Até porque o IPO aí foi recente e tal. Eu gosto bastante do case de Caixa Seguridade, venho estudando e acompanhando um pouco dos balanços, das teleconferências, mas como eu brinco lá em rede social, eu falo, é um dinheiro de pinga, não é o leite das crianças, é um dinheiro de pinga, pessoal. O que é dinheiro de pinga? É aquele dinheiro ali, peraí, vou apertar aqui mais R$100, R$200, 300, e tô indo. Então, não é uma empresa que eu coloco, pelo menos, como prioridade de aporte. Mas é que eu começo a ensaiar algumas coisinhas, de vez em quando ela pinga alguma coisa, Caixa de Seguridade, mas ela ainda não é previdenciária, não. Tá, ela é de oportunidade, como a gente fala aqui. Agora, nada impede que talvez daqui a alguns anos, ao desenrolar dos negócios e por aí vai, talvez ela comece a se classificar, talvez, né, como previdenciária daqui a um tempo. Mas para quem está começando, acho que é o que o Fábio fala. Focar bem mais nas empresas hoje que são mais previdenciárias classificadas, mais redondinhas e etc. E aí fazer o feijão com arroz bem feito, né? Exatamente, Ivan. Eu, particularmente, o que eu não gosto da Caixa de Seguridade é que os dividendos ainda são semestrais, Sim. mas eles falaram que querem mudar para trimestral esses dividendos, né? Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco mais por enquanto, é o fato dela ter aberto na Bolsa há não tanto tempo, sabe? Então eu acho que eu procuraria beber Seguridade. O Porto Seguro, como você falou, eu comprei, mas no momento que ela estava que ninguém acreditava, né? Então, infelizmente, ela subiu pra caramba. Ei, vida que segue, tá tudo certo. O Lucas Oliveira, ele fala assim: caso eu ache, olha, essa pergunta é boa. Caso eu ache que uma empresa boa está cara, eu deveria vendê-la e comprar outras que estão melhores? Lucas, essa pergunta é mais profunda do que parece, para ser bem sincero para você, viu? Porque, vamos lá, vou te traçar um cenário. Você comprou uma empresa a 10, ela está a 20. Aí você vendeu nos 20 e comprou uma empresa que estava a 10 e foi para 5. Não sei se vocês estão
Me dá um ok se vocês estão acompanhando o raciocínio. O que Tá. aconteceria para você se essa que você vendeu a 20 fosse para 100 depois que você vendesse? O que acontece se essa empresa que você comprou, que estava a 10 e foi para 5, for para 1? Olha que pausa dramática, hein, Ivan? Não, Se você, né? Não faz sentido? deu. Não, a pausa dramática. For para 1. Pois é, mas ó, vou dar um exemplo, tá? Vale do Rio Doce em 2016, ó, fui eu, tá bom? Então, assim, aí o que acontece? Para concluir, ver se eu consigo, sei lá, empacotar essa pergunta para que você entenda de uma forma melhor. O que eu acredito, tá? E aqui no AGF nós divergimos, tá? Acho que a gente acaba divergindo, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acredito que quando eu trago uma empresa para minha carteira, eu não vendo mais. Eu decidi isso fazem uns 7 anos, alguma coisa assim. Trouxe para minha carteira, não sai mais da minha carteira. Acabou. Por quê? E aí eu utilizo alguma das palavras do Morgan House, eu concordo com ele. Ele fala assim: a gente procura empresas que tenham um retorno aceitável. Eu julgo o retorno aceitável 6% de dividendo, e que a gente considera que ela vai poder viver nos próximos 100 anos fazendo isso. É aí que os juros compostos vão ser turbinados ao máximo. Então, entrou na minha carteira, eu não vendo mais. Agora, tá certo ou tá errado? Não sei. Isso é o que o Fábio faz, tá? E eu vivo muito bem assim. Van, o que você acha? Ah, é quase um filho. Você vende um filho? Não, entendeu? É quase um filho, literalmente. Você tem uma assim, na verdade, se a gente estudar psicologia comportamental do investidor, teoricamente, a gente talvez não pode se apegar tanto dessa forma. Mas Pode isso é ser. teoria, porque na verdade, na prática, a gente se apega mesmo, Nossa, você falou tudo, você tirou da minha entendeu? boca aqui, porque na teoria, né? Na teoria, beleza. Ah, não, você não pode se apegar, mas você pega o Warren Buffett. O Warren Buffett nunca vendeu uma Coca-Cola. Ele pode até ter falado que se arrependeu, mas não vendeu a Mas não Coca-Cola. vendeu. Carregou por anos e carrega até hoje. Assim, eu decidi ir para essa linha e não tá certo, não tá errado. Esse é o Fábio investindo. Talvez não seja você, talvez não seja outra pessoa. Então, é por isso que eu falei, Ivan, essa pergunta acho que é muito mais profunda do que a gente imagina. E para mim não aconteceu uma vez, aconteceram várias. De você vender uma empresa que era boa, você comprou no bom preço e perdeu quando comprou dinheiro, quando vendeu É, no torno de. Né? E outra, tem uma outra, rapidinho. sim. Quando você vende, você vai pagar imposto. Né? Esse imposto, ao longo dos anos, e eu falo ao longo dos anos, ad eterno, tá? Ao longo dos próximos 100 anos, vai fazer uma puta diferença. É assim que eu enxergo. Eu realmente compro as empresas e não as vendo. E eu não quero saber. É assim que eu encaro. Eu não sei se é ser muito xiita. Se for que seja, é assim que eu Que aprendi no visualiza. mercado. Agora É sim, isso. só tem que ter um cuidado, porque uma coisa o Fábio tá bem mais nas empresas, eu acho que setor perene, dentro de uma filosofia e tal. Sim. Só tem cuidado para fazer um filtro, porque tu já imaginou tu tá com uma Via Varejo, com a Magazine, Exato, entendeu? exato. Tem cuidado, faz esse filtrozinho Exato. aí, tá? Só A isso. Van, você falou tudo. As empresas por isso que eu falo, estuda bem as empresas que você vai. As empresas que eu tenho, eu estudei bem, o suficiente. Quando eu falo bem, é Sim, bem para mim, para fazer bem para mim. sim, sim, sim. Elas entraram, não saem mais. Acabou. É daqui para frente e vai entrar e não vai sair. Então, não tem muita gente, Van, que fala. Isso eu acho fenomenal. Tem uma galera que fala assim: vocês deviam investir em Bitcoin porque o Bitcoin é limitado. Aí, de primeira, você vai falar, nossa, é limitado, preciso comprar, mas você não sabe o que é. Né? Ninguém até agora me explicou a fundo o que é um Bitcoin, mas tudo bem. Pessoal, não estou recriminando. Quer investir em Bitcoin, invista. Se você acha que você sabe o que está fazendo, tá tudo certo, beleza, não vamos criticar aqui. Aliás, nem day trader, nem. Tá tudo certo, tá? Vocês façam o que vocês quiserem. Aqui nós investimos em ações, que adivinha só, também são limitadas. Se você vai falar, mas eu tenho um Banco do Brasil. Quem disse que um Banco do Brasil é limitado? Ah, mas eu tenho o Santander. Quem disse que o Santander é ilimitado? Você tem. Santander é formado. Vou me dar o direito de errar aqui, de cabeça. 7,5 bilhões de ações, nas quais 9,8% que está disponível no mercado. Ou seja, você tem uns 700 milhões de ações no mercado. Acabou, é isso que você tem para comprar. É assim que é formada uma empresa. Então,
Eu acredito nisso. Acho que foi longe nessa resposta, Ivan. Se quiser me complementar Agora ou pegar você outra, falando manda aí, bala. pegando o seu gancho de apego, eu vi aqui do Santander, o pessoal perguntando do Santander, por exemplo, lá nos insights, a Luísa escreveu que a Santander não ficaria mais como protagonista da carteira dela, mas que ela não venderia agora e tal. Ela explicou todo o racional dela. Falando em apego, eu tenho um apego a Santander, entendeu? Eu tenho um apego ao banco. Então, eu vi o balanço do banco e tal. E eu vi que muita gente, quando fez a leitura do insight lá da Luiz, vou vender, não sei o que. Calma, gente, calma, né? Calma, vamos com calma, vamos pensar direitinho. Então, eu vou muito assim. Eu gosto de uma frase do Lírio, que ele já teve aqui em lives e tal, do Lírio Parisotto, que ele fala que o mercado premia a vagabundagem. Vagabundagem entre aspas, tá? É um pouco disso que o Fábio tá falando, assim, cara, às vezes não fazer nada realmente é uma decisão bem estratégica. Às vezes você deixa passar aquela euforia, aquela coisa toda, efervescência, aquela notícia, o mundo vai acabar, JCP, o Santander, não sei o quê. E aí você deixa passar, as coisas se acalmam e você, olha, tudo voltou aos trilhos. Não aconteceu nada, eu não vendi nada, não fiz nada, tô aqui de boa. E me saí E, muito melhor do que a maioria. total. E assim, para você ver como diverge. A Lu, ela vendeu uma parte, mas manteve. Ela ainda acredita Sim, nos fundamentos. Ela mantém, deixou claro. mantém. Eu comprei as ações do Santander. Eu tenho comprado ações do Santander e tá Sim. tudo certo, gente. Não tem melhor, pior, certo, errado. Não existe isso. Tem. Se você pegar, Van, tenho certeza que você sabe disso. Você pega uma empresa e fala, ó, analisem. Você dá para 10 pessoas analisarem, você vai ter 10 análises diferentes, pessoal. Então, comprou a E são empresa, acha que é boa? estratégias Não tem. diferentes, né. É Às vezes a isso, pessoa é está isso, comprando uma empresa de varejo ou de aviação, porque, na verdade, a é estratégia isso. daquela pessoa é de curtíssimo prazo, é para comprar e vender mesmo. Não é o caso de quem está comprando um Santander, como o Fábio, a Porto Seguro e por aí vai. São Perfeito, estratégias diferentes. perfeito, perfeito. É isso aí, Ivan. Pega, ó, o pessoal está perguntando de JCP aí, ó, já falamos de JCP, hein? Dá uma olhada um pouquinho mais Já atrás na live falamos. aí que a gente falou. Pega uma outra aí, Ivan, vamos embora. Gente, mas tem muita coisa de taxação de dividendos, É? impressionante. Eu tô lendo aqui, é demais, 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 demais. Ah, uma que eu acho legal, falando de banco, né, e Bradesco propriamente dito, e etc. E eu venho acompanhando bastante Bradesco, não é de agora, já é de um tempo. Eu me lembro que eu comecei a acompanhar mais Bradesco quando eu participava das reuniões da APMEC, que eles mostram anualmente os resultados. É muito interessante o portfólio do Bradesco. Mas, por exemplo, engraçado, Bradesco, entre Bradesco e Santander, por exemplo, eu fico muito mais com Santander do que com Bradesco. Apesar de que, aquela história, o Bradesco pagou as bonificações, tem todo aquele histórico, mas o Bradesco vem apanhando bem nos balanços e nos resultados, que eu vi agora no balanço entregue, inclusive deles agora. Então, a questão é, o Bradesco está bem descontado, abaixo do preço teto, mas é aquela história que o Fábio fala, tudo depende da sua estratégia. Eu não vejo o Bradesco no curtíssimo prazo aumentando dividendos ou algo assim. Agora, se você entende que o negócio do Bradesco a médio e longo prazo faz sentido para você, você aumentar a quantidade de ações, beleza. Eu acredito que o banco ainda vai dar uma sofridazinha nos próximos balanços, pelo que a gente viu das provisões, inadimplência, uma série de coisas que veio registrado no balanço do Bradesco, né? Mas é um puta banco, sem dúvida, sem É, dúvida. puta, eu sou suspeito para falar de banco. Eu teria os quatro, né? Os quatro bancos. Mas enfim, deixa eu falar. Isso é assunto para outra hora. Não, banco é muito. Banco aqui no Brasil, né, Van? É muito. Puta, é um negócio muito concentrado, né? Os quatro bancões aí tem. Tem uma Tem, pô, piada boba em rede social que eu já vi em Twitter, enfim, que diz assim: se você vê um banqueiro pulando do 18º andar, pula junto que eu acho que ele viu algum negócio que tu não viu, pô. essa eu Certeza. não sabia, viu? Tá Gostei vendo? dessa Pula piada. porque deve ter visto, né? Não é Vai possível. embora que ele viu algum dinheiro aí. Ele viu algum dinheiro ali, com certeza. Então, eu Ah, até é isso falo, aí. eu nem tenho competência para fazer a gerência do meu próprio dinheiro. Eu prefiro delegar que um banqueiro, ou um grande banco, como o Banco do Brasil, um Santander, né, faça a gestão do meu dinheiro ali, eu investindo, né? Então, é aquela história, não sabe o que fazer, bota na mão do banqueiro, no sentido de ser acionista de um grande banco, meu filho, Resposta. pode ter certeza que vai pingar lá.
É isso aí. Ah, usa o AGF mais para ver se tá em bons preços, né? Não sai comprando a qualquer custo, não. O É. Fred, ele pergunta isso. Ele fala, no AGF eu consigo ver a base acionária das empresas? Consegue, Fred. Vai lá no AGF, no AGF mais você consegue ver sim. Quer ver? Qual mais? Espera aí. O Paulo Dalseri. Fala, Paulão. Últimas notícias da Taesa estão mal explicadas. Ajuda a gente. Eu nem acompanhei, cara. Eu acho que a melhor coisa que você faz é não acompanhar essas notícias, para ser bem sincero. Porque se. Eu fico imaginando, Van, o Hum. Barça, em 1970, se ele fosse vender o Banco do Brasil quando tivesse alguma notícia ruim. E olha que teve, hein? De 1970 até 2023, mudança de governo, mudança de moeda, mudança. Puta, guerra, É. pandemia. O que é Eu essa acho essa, notícia né? O que é essa notícia que eles estão falando aí? Saiu em alguns portais, Fábio, que a Taesa tinha anunciado que não iria mais apresentar as estimativas de Ah, capex sim, nominal sim. para o ano e projeções e etc, e etc. E aí, por conta disso, muita gente meio que está preocupada também, por que que a Taesa não vai fazer essas projeções e parará. E aí começa todo esse ruído de mercado, como aconteceu, eu acho que foi em abril, quando eu acho que foi a Brasil Journal publicou lá daquela história que talvez iria ter uma capitalização e não sei o quê, aí veio toda aquela conversa da Taesa e por aí vai. Enfim, tá, pessoal? Mas isso não necessariamente é algo ruim, tá? Tudo depende do contexto. Ah, Mas e o Paulo tá falando aqui, diretores financeiros entregaram seus cargos, porque isso acontece em todas as empresas, Paulão. foi igual É, aquela história também do, perdão, aquela não, história imagina, mas do Santander, você lembra? Quando teve muita notícia que foi esse ano, dizendo que alguns diretores do Santander estavam vendendo as ações. Um exemplo, pessoal, um diretor, um executivo, ele pode vender a ação de uma empresa por inúmeros motivos. Ele pode ter recebido um bônus, um exemplo e tal, ele sim. pode vender uma parte daquelas ações e etc. Um exemplo. Então, não necessariamente. E uma pessoa sair de um cargo executivo também não é uma cor de outro mundo. Porque do jeito que o pessoal coloca, é como se todo mundo da Taesa estivesse entregando seus cargos. E Não, não você tá. tem razão, não é assim, pessoal. Lembre-se, as empresas são organismos vivos. Vai ter gente que vai Sim. precisar sair. De repente, o cara recebeu uma proposta de outra empresa. Não tem tanta coisa que pode acontecer. Agora, lembra, você está comprando a Taesa e ficando com esses medos do dia a dia em função dessas empresas. Será que você confia ou estudou tanto no longo prazo dessa empresa? Você estudou o que ela fez no passado? Ou você estudou, por exemplo, os dividendos dela, como é que funcionam? Você sabe como a empresa ganha dinheiro? O que é a Taesa, de fato? Ou qualquer outra empresa, estou falando da Taesa aqui, que é o exemplo citado aqui, mas assim, tenta esmiuçar ao máximo essas empresas, e todas as informações estão na internet, no próprio site da RI, você pode ligar para eles lá e ver o que está acontecendo, sabe? Não fiquem com medo dessas notícias. Se você for olhar qualquer noticiazinha pequena e tomar uma decisão de movimentar a base da tua carteira em função disso, algum problema tem por aí, sabe? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Comprou uma empresa, acredita nela no potencial no longo prazo? Fica com ela, então. Você vai passar bons e maus momentos. Em 2016, por exemplo, pessoal, a Taesa, eu sou acionista da Taesa desde 2014, se eu não me engano. Em 2016, estava todo mundo louco porque faltavam 3 anos para acabar algumas concessões. Acabar não, para algumas concessões perderem metade da RAP, né? Porque depois de 15 Uhum. anos você tem só 50% da RAP, né? Acontece que a gente acredita que as pessoas que estão dirigindo a Taesa já sabem disso, desde quando eles ganham a concessão, né? Então, eu acho que assim, tem todo um contexto para você ver além das notícias, tá? Vai lá, Van. E outra pegadinha. Olhando aqui na tela, essas notícias alarmistas, só o título, aí você vai ler, detalhar, isso não muda nada. A própria matéria diz, isso não muda porque é uma estratégia de um projeto que tá. Aí, putz, aí o cara só lê o título, aí fica logo impactado. E aí não vê o conteúdo que tá detalhado. Então, cuidado também, viu, pessoal? Outra pegadinha, tá? É isso aí. A Anne Lúcia, ela falou, acho que eu falei daquele negócio de vender e pagar imposto. A Anne me lembrou aqui, lembrando que até Ah, 20 mil por mês é isento de imposto. Tá certo, Anne, mas certo. e você não vai. Eu creio que você. Bom, enfim, fica de Não é cada nem um. questão de pagar ou não pagar imposto. Acho que o que o Fábio também quis dizer é, primeiro, que ele acredita no projeto da própria empresa que ele está investindo, né? Ele olha muito mais numa visão de longo prazo. Então, é independente se paga ou não paga imposto. A questão é, se eu sou acionista e parceiro daquela empresa que eu estou investindo, qual o sentido de eu vender as minhas ações?
É Não tem isso. sentido nenhum, é isso. É isso, totalmente, é isso, Van. O Fábio, ele fala, Fábio é meu xará, bonito nome, hein, Fabião? O que vocês esperam das ações da Petrobras no médio prazo? Cara, olha, é uma boa pergunta, viu, Fabião? Olha, a gente não, assim, eu respeito quem investe em Petrobras, eu acho que, eu acho assim, Petrobras ou qualquer empresa ligada a commodity, eu acho que quem segue a nossa estratégia deveria ter recurso através dos dividendos para se manter, para manter sua vida vezes 5. O que significa manter sua vida vezes 5? Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você gaste 10 mil reais por mês para você viver. Na minha visão, isso ajuda você a criar foco, tá? Então, por isso que eu vou falar o que eu vou falar agora. Se você gasta 10 mil para viver, exemplo, tá? Se você gastar 1.000 para viver, vamos comigo, você gasta 1.000 reais para viver. É só um exemplo. Você tem que ganhar 5 mil em dividendos por mês antes de você investir em empresas que sejam cíclicas, tá? Empresas ligadas a commodity, empresas que estejam em outros setores, que você queira especular, lançar a opção de ações. Isso é uma métrica que eu acredito que você deva estabelecer. Por quê? Porque se você não tem pelo menos 5 anos em bolsa fazendo isso, fazendo a mesma coisa que a gente está falando para você, você ainda não pegou como é que funciona o negócio na prática, você não entendeu como é que funciona o aporte mais dividendo, aporte mais dividendo, aporte mais dividendo. E a gente vai falar isso nos dias 25 até o dia 28 de setembro no nosso workshop. Mas se você não tem isso ainda, imagina que você pegue uma Petrobras, que eu acredito que esteja barata, sabe? Eu até acredito que esteja barata. Mas não sabemos o que pode acontecer com uma Petrobras da vida. A gente pode ter ingerência do governo, embora seja muito mais difícil hoje do que era lá atrás, mas pode acontecer. O preço do petróleo pode cair bastante. Pode acontecer um monte de cenário que leve a Petrobras a, de repente, talvez não parar de pagar dividendo, mas pagar muito menos dividendo que você está acostumada. Começa a pensar, e se a Petrobras cai pela metade e começa a pagar 1/10 do dividendo que ela estava pagando? Será que eu vou gostar de ter ela na carteira? E se ela voltar só a esse patamar daqui 10 anos, será que eu gostaria de ter ela na carteira? Então, minha métrica que eu recomendo para você, a minha métrica é 23 vezes, viu, Van? Eu falo isso em tudo que é podcast. Enquanto eu não tiver 23 vezes o valor do meu custo de vida, esquece. Não Sabe? vai se Então, sossegar, como a gente fala aqui no Ceará. exato. Sabe por quê, Van? Porque é muito fácil você perder o foco nas ações. Você concorda comigo, eu tenho certeza disso. Então, eu acho que você tem que ir mais com calma, tá? Eu acho que assim, é uma boa empresa? Eu acho que tá no bom preço? Tá. Paga um bom dividendo? Tá, mas não foi sempre assim. Se você pegar o vídeo, não olhar ela como foto, olha o Petrobras como um vídeo, cara, nos últimos 10 anos, teve 5 que ela não pagou dividendo, ou pagou pouquíssimo dividendo. Você aguentaria? Então, acho que essa é a pergunta. Vai lá, Van. Vou deixar no ar essa pergunta aqui para que a pessoa responda. Vai lá, Van, manda lá. Nossa! É aquela história o que eu sempre falo. Eu gosto muito de fazer sempre uma comparação de investimento com os esportes, porque eu gosto muito. Então, no início, sempre é um processo de resiliência muito maior, né? Você não consegue visualizar a linha de chegada de jeito nenhum. E é um sofrimento, eu que gosto de corrida e tal. Nossa senhora, eu sofro. Na metade do percurso, eu dizendo, para que eu me inscrevi nesse negócio? Não é possível, tu deve estar doida e tal. E aí, quando você chega e você com coisa, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu vim, ainda bem que. E tal, e tal, e tal. Então, você nunca se arrepende, pessoal. O início é dolorido mesmo, você duvida de você mesmo, mas depois a coisa começa a fluir, tá? É essa a questão. Um ponto que botaram aqui pra gente é a questão de Taesa e CEMIG, por exemplo. Enfim, grande parte, por exemplo, TRPL4, o pessoal fala. Grande parte hoje do que eu vi, de modo geral, na Bolsa, caindo, né? Eu, em particular, gosto de quase todas as empresas aí que vocês estão falando, tá? Então, eu nunca faço assim, no seu Fábio. O que é que eu adoto como estratégia? Né? Se eu tenho, no meu exemplo, R$ 1.000 para investir, no meu exemplo, geralmente eu não pego os R$ 1.000 e invisto de uma vez, depende. O que é que eu faço? Vai cair mais um pouco, eu mando uma ordem, um exemplo. Cai mais um pouquinho, aí eu mando outra ordem. Aí caiu mais um pouco, aí mando outra ordem. Então não é que o caixa é infinito, é porque eu vou de pingadozinho, entendeu? Eu vou indo aos pouquinhos, e aí quando eu vejo, eu vou fazendo a consistência que eu acho que é legal e vou diluindo um pouco mais.
Mas hoje a queda que a bolsa teve tá uma delícia, mas sempre pode cair um pouco mais, né? Sempre pode ter mais oportunidade no radar, digamos assim. Tem mais alguma que você tá vendo aí, Fábio, que você quer Eu- responder, da gente finalizar aí para o fechado? não, eu ia falar exatamente isso. Agora a gente vai lá pro fechado, pessoal, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas ações, alguns movimentos que a gente fez, né? Que a gente colocou lá na GF+, racional por trás disso, é muito bacana a GF+, é um ecossistema fenomenal Tem um link aqui de abaixo. geração, exatamente, de geração de renda através dos dividendos. O link está aqui embaixo, se você quiser fazer parte. É muito bacana, tá, pessoal? É muito bacana. E lá tem também a parte de cursos, se você quiser entender um pouquinho mais da nossa estratégia. Que mais, Van? Tem tanta coisa, Jeff, mais. Tem a parte de simulação histórica para você ver o que as empresas fizeram no passado. A gente não consegue adivinhar o futuro, Tem o mas a gente radar, que consegue é ver. justamente hoje eu andei comprando ações também e Você colocou lá tal. no radar, Van? Coloquei no radar, Então hoje, dificilmente então. eu coloquei. Tem a parte dos insights, que são os artigos técnicos, que sempre os Bem legal. contribuidores e aqui vocês também estão sempre escrevendo. Gente, tem tanta coisa. É uma Ferrari, tem várias opções aí para É uma vocês. Ferrari. A Melissa tá lá, a Melissa vai lá. Ela falou: adora Jeff Mais, vale a pena ter. Obrigado, Melissa. Vamos lá agora. A gente vai no pregão fechado lá. Se você não tem a Jeff Mais ainda, tem aí o QR Code em cima da cabeça da van, ou no 91343780. Cara, vale muito a pena, mas muito a pena. Entra lá, tem 7 dias de garantia. Não quiser, devolve, tá tudo certo. Mas é a comunidade, a maior comunidade de investidores deste país. Van, a gente se vê lá agora. Pessoal, vocês que Tá, estiveram com a gente até agora, brigadaço, meu. Vocês são sensacionais. A gente está aqui por causa de vocês. Coloca aqui embaixo do vídeo da onde você é, em que lugar que você está falando do Brasil e do mundo, tá bom? Quinta que vem, a gente tem mais um pregão AGF às 18 horas. Se Deus quiser, tomara quiser. que o mercado caia pra caramba. Vamos para cima. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.